Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Estamos no episódio 38, então 38 histórias, pessoas incríveis que passaram por aqui. Eu fiquei aqui na posição de aprendiz, ouvi histórias incríveis. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que a gente vai falar hoje sobre vendas, inovação, sobre o mercado, né, de empreendedor, para você que empreende, para você que vende, para você que é comercial, ou que você quer aprender sobre isso. Então, tenho certeza que o que a gente vai falar aqui vai te ajudar bastante. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, clique no sininho para você receber todas as notificações, porque além do podcast, a gente coloca vídeos e conteúdos aqui para ajudar você a se desenvolver nas finanças, na gestão do seu negócio e no autoconhecimento também, beleza? Então, antes de mais nada, eu quero agradecer ao nosso convidado aqui, Alexandre Martins, sócio proprietário do Espaço A, da Lemídia. Eu tive o prazer de conhecer ele já a longa data, desde a época que comecei a trabalhar com consultoria. Conheci você é um amigo, uma pessoa que eu admiro bastante pela sua história, por tudo que você desenvolve aí com eventos, com a parte comercial. Então eu aprendi muito quando a gente se conheceu e eu vejo que o trabalho que você vem fazendo é muito incrível, cara. Então seja bem-vindo. Márcio, sou eu quem agradeço. Tá aqui para mim, você pode ter certeza absoluta que é uma honra muito grande e isso tudo que você me falou é recíproco, porque eu também aprendo muito com você já há muito tempo que nós estamos juntos, né? E é uma alegria muito grande poder estar aqui. Um abraço a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. E vamos lá, né, cara? Maravilha. Vamos tentar tirar o melhor do dia de hoje. Com certeza. Então, para quem não te conhece, Ale, se apresenta aí, fala um pouquinho de você, o que você faz, o que são as suas empresas aí, para o pessoal conhecer um pouquinho e a gente já inicia aí o caminho. Marcião, legal. Esse espaço é muito bacana, né? Eu gosto muito de falar daquilo que eu faço, né? Porque eu faço com muita alegria. Eu me encontrei realmente nesse mercado de eventos. Hoje, nós temos duas empresas que atuam no segmento de eventos. Primeiramente, meu nome é Alexandre Martins, né? Eu tenho 48 anos e sou um profissional da área de eventos. Essas duas empresas que nós temos, uma é a Lemídia. Eu gosto muito de falar da Lemídia porque a Lemídia é mais antiga, ela já está, as pessoas conhecem com mais facilidade, tem uma memória efetiva muito boa quando se fala da Lemídia, né? A Lemídia ela trabalha com entretenimento eletrônico em eventos comemorativos, né? Em qualquer tipo de eventos nós atuamos. Então a Lemídia tem, e nós somos pioneiros, inclusive, em cabine fotográfica, somos pioneiros a nível Brasil nesse mercado, né? Legal. Cabine fotográfica, robô de LED, hoje super na moda, a plataforma 360, painéis de LED, uma série de coisas que cabem dentro de um evento. E, paralelo, nós montamos o Espaço A em 2019. Eu digo que o Espaço A ele é um filho da Lemídia. A Lemídia me proporcionou entregar mais de 4.000 eventos em pelo menos 2.000 lugares diferentes. Que legal. Né? Então, assim, eu consegui enxergar tudo aquilo que era legal dentro de um espaço de eventos. E eu tentei juntar isso tudo para montar o Espaço A. O Espaço A é um buffet, é um salão, ele é onde nós entregamos hoje uma festa pronta para a pessoa. Então a ideia é otimizar o tempo de quem nos contrata. Perfeito. Então o cara não vai ter que fazer as reuniões com decorador, com comida, com som, com luz, com tudo isso. Nós fazemos tudo isso para ele com custo-benefício, acessível financeiramente, com boa localização. E aí toda a estrutura aí, que legal, cara, que top, incrível. É isso aí. Maravilha. Então eu quis te convidar para você vir aqui para a gente conversar um pouco referente a todo esse backstage aí dos eventos, como é que foi passar pela pandemia, né? Que eu acredito que foi duro. A gente estava falando até no bastidor aqui. O segmento de eventos foi talvez o mais prejudicado aí na pandemia, que foi o primeiro a parar e o último a voltar, né? E aí, como empreendedora, eu queria ouvir um pouco de você isso.
como é que foi passar por esse desafio, que eu imagino que deve ter sido talvez desesperador no começo. Em alguns momentos. E como foi essa virada de chave? Como é que está o segmento hoje? Se já voltou tudo? Quais são talvez os grandes aprendizados que vocês tiveram aí? Porque mudou, né? Algumas coisas vieram, talvez algumas coisas voltaram ao como era antes, mas quais são as mudanças que você sentiu, percebeu? Márcio, primeiro que assim, acho que nós de eventos, assim como qualquer segmento, todo mundo foi prejudicado de alguma forma, e eu acho que ninguém estava preparado para absolutamente nada do que aquilo que nós vivemos. Quando começou a história da pandemia, eu particularmente, eu gosto de tudo que eu lembro que o primeiro ouvido é o meu, né? Então eu sempre falo para mim. Eu acreditei que seria uma pausa de um mês, que seria ótimo, que seria bom para descansar, porque o nosso ritmo era muito forte. Sim. E aos poucos fomos percebendo que realmente aquilo era duradouro, né? E que tínhamos que realmente pensar em alguma coisa. E essa alguma coisa começou a partir do princípio de o bem-estar de todo mundo que estava nos contratando. Porque por mais que nós estávamos muito preocupados com todas as questões, né, desde financeiro, desde a estrutura que nós temos, que tem que ser mantida, desde colaboradores, desde os freelancers, porque, cara, a gente tem mais de 40 freela. Então, assim, os freelas hoje, eu tenho freela que está comigo há 12 anos. E eu escuto dos caras, assim, com muito prazer. Falo, cara, você que pagou minha faculdade. Eu não, quem pagou foi ele, pô. Ele que trabalhou. Ele trabalhou, né? Mas proporcionou ali o caminho, exatamente. Né? Você ajudou a pagar, você paga o condomínio onde eu moro, você paga a parcela da minha moto. Então, assim, foi um choque muito grande nisso tudo. E eu tive muitos momentos que foram realmente muito difíceis. Mas eu tenho a primícia do seguinte, né? Primeiramente, eu não faço absolutamente nada na minha vida. Nada. Hoje, e cada vez mais, eu não saio da minha cama sem pedir permissão para Deus. Sem para que Deus toque o meu caminho e que me guie para aquilo que tem que ser feito. E sempre embaixo das bênçãos dele. E embaixo das bênçãos dele, a pandemia para nós foi uma escola muito grande, onde nós conseguimos sobreviver. Óbvio, teve algumas articulações que foram muito a nosso favor. É difícil falar porque, por exemplo, o mercado financeiro no mercado de eventos, cada um recebe o evento de uma maneira, porque o evento é algo que o cara fecha com a gente futuro. Perfeito. Né? Então o cara fecha hoje para fazer a festa daqui a um ano. Eu tenho nas minhas duas empresas, e você fez parte desse lado de finanças, que eu sou muito grato a você. A gente aprendeu muito nesse segmento. Então hoje nós pegamos uma entrada mínima do cliente, né? Muito baixa mesmo, e deixamos que eles nos paguem somente na entrega. Então com isso me favoreceu muita coisa. Primeiro, eu não tinha dinheiro de ninguém. O dinheiro que eu tinha era muito baixo. Perfeito. Então, meus cancelamentos não representaram 2%, né? Porque o cliente também não tinha o que tirar de mim, na verdade. Então, isso nos ajudou muito. Só que aí, por um outro lado, eu não tinha o financeiro para poder sobreviver durante a pandemia. E aí a gente foi criando algumas ações dentro do mercado de eventos, fora do mercado de eventos. Por exemplo, dentro do mercado de eventos, fizemos muitas lives. A gente lançou o robô, cara, que foi um sucesso, visitando os condomínios, onde as famílias curtiam das janelas do prédio. Caraca, que legal essa história. Foi máximo, assim. Que legal. E foi até engraçado, porque quando eu falo de Deus, eu falo disso, né? Faz sua parte que Deus faz o resto. Com certeza. E, tipo, eu recebi um convite de um amigo, falou, vamos pegar um robô? Vamos num condomínio a gente faz uma graça lá. E eu falei, vamos lá, não tenho nada pra fazer. E eu não fui com a intenção financeira. Cara, aquilo virou uma febre. Então muita gente começou a contratar gente, Jundiaí, fora de Jundiaí, e fomos vivendo. Óbvio, né? Muito apertado, sem dúvida nenhuma. Sim, claro. Mas vivemos, e muito bem. Que legal, cara. E talvez esse é o DNA do empreendedor, né? É não desistir, é pegar aquele momento de dificuldade ali e tirar um aprendizado rápido e enxergar uma oportunidade, porque talvez se você não tivesse com essa abertura,
você faria um evento só para ajudar o amigo ali e não entenderia que poderia ser um movimento ali que daria para ajustar. Para dar continuidade. Para dar continuidade, exatamente. Isso aí, que legal, isso aí. cara. E mudou bastante a forma de fazer evento depois da pandemia? Ou não? Já tá mais ou menos da mesma forma pré-pandemia? Mudou no início da volta. Tá. Né? Aí sim mudou bastante. Muito protocolo, número de convidados muito reduzidos. Os eventos, imagina você, cara, eu vendo uma experiência. Né? Então, assim, eu tenho que receber, não é só quem me contratou, são todos os convidados. Eu tenho que criar uma experiência no cara. Porque senão, o cara vai num restaurante, senta numa mesa, come, ele vai ter a experiência gastronômica, mas ele não vai ter a experiência da festa. Perfeito. Então, foi uma dificuldade, porque dentro dos protocolos que foram criados, nós tínhamos que criar essa experiência. Distanciamento, uma festa sem pista de dança, máscara, onde o ambiente, onde o cara gosta de tomar um vinho, uma cerveja. Então você tinha que controlar aquilo de alguma forma. E acredita, cara, foi um sucesso. Legal. Nós aprendemos a lidar com isso. Apanhamos bastante também, né? Eu falo que bastidores é uma coisa fantástica, né, cara? Sim. E agora sim a gente tá aí realmente como era antigamente, assim. Legal. E teve, talvez, qual é o principal aprendizado que a pandemia trouxe para esse segmento, para você principalmente aí no empreendimento? Porque você tem bastante tempo já no ramo de eventos. Quantos anos já você tá? Cara, eu tenho com a Alemídia... legalmente, vamos falar desde do CNPJ e indo para 13 anos. Aí, que legal. Então já é uma grande história, uma jornada, já passou muita água. E como assim, você falou, 4 mil eventos, né? E tem os caras que falam muito, você passou dos 2 anos, tá tudo bem, você passou dos 5, sua história mudou. Cara, nada disso, velho. Todo dia é um desafio e se você não estiver atento àquilo que tá acontecendo, vale o aprendizado, legal. Mas vale o marketing de suor ali, a adequação no momento. Sim. Né? Porque senão o cara não aguenta, não. Porque a pandemia, pro meu segmento, que é de consultorias, né? Eu também achava quando começou que seria só... primeiro eu achei que não ia chegar no Brasil. Para mim eu achei que ia ser contido na China ali, em alguns países vizinhos. Quando chegou aqui, eu falei, cara, vai ser também talvez 20 dias, em um mês. E aí, da mesma forma, eu também aproveitei para poder organizar mais o negócio. Então, a gente parou tudo lá, chamou a equipe, fizemos ali planejamento, né? Organizamos vários procedimentos e tal. Mas o meu segmento que me ajudou, que eu vejo que foi uma grande evolução, foi a possibilidade de fazer a internet se fazer mais parte do processo de consultorias. Porque antigamente o cara não aceitava você fazer uma videochamada com o cara, tipo, pra cuidar das finanças do cara, o cara a 3 mil quilômetros de distância. Então hoje eu atendo cliente no Brasil todo, cara. A gente tem cliente... Esse mercado híbrido na pandemia mudou a forma do mundo agir completamente. E aí, na volta, foi quando... Ainda a gente sentiu um pouquinho e foi vindo, e hoje é natural. Então, essa questão de presencial e a distância tá funcionando bem. Mas talvez foi uma evolução, né? Porque lá nos Estados Unidos, na Europa, já era comum. O cara, fazer videochamadas, né? Naturalmente com a equipe e tal. Aqui no Brasil, que não era um negócio muito natural. O cara falou, não, mas se o cara não vir aqui, eu não pegar na mão dele aqui, não fiz negócio com o cara. Né? Exatamente. E hoje rola bastante, bem legal. Cara, além dos eventos, você é especialista em vendas, né? Talvez onde você começou, né, realmente foi aí com esse lado comercial que você tem bem forte aí. Como é que é essa sua história como comercial, como vendedor, como especialista em vendas? Márcio, vendas é a minha paixão. Legal. Sabe? É a minha paixão. Às vezes eu falo, me perguntam, você é um especialista em vendas? Cara, um especialista é algo muito potente, né? O que eu falo é o seguinte, se você quiser resultado diferente fazendo as mesmas coisas, você não vai ter. Ou você muda ou você não tem resultado diferente. Então, eu não me considero um especialista de vendas. Eu me considero um bom
marketing de suor. Eu sou aquele cara que não desiste, que sou atento àquilo que eu tô vendo no mercado, principalmente na necessidade daquela pessoa no qual está a minha procura ou a procura dele. Legal. Né? Então eu tento fazer isso o dia todo. Então a venda, cara, é o que me move. É o que me move. Eu adoro o desafio comercial. Legal. E assim, ó, isso eu quis trazer você pra gente falar sobre isso, que é um assunto que eu percebo que o brasileiro, ele tem uma questão meio ainda de uma crença sobre venda, o cara, é vendedor e tal. E assim, eu sou daquela, eu acredito que aquela existe máxima... um preconceito com a profissão vendedor, porque né? quando o cara traz alguns estereótipos ali, tipo, o vendedor é o cara da lábia, é o cara ali que... vai te enrolar. Mas na verdade, cara, assim, ó, pra mim, vendas é o coração de qualquer negócio. Então, assim, se você não tem vendas na sua empresa, a empresa ela vai falir. Você pode ter o melhor produto, ser o cara mais bonito, o cara mais inteligente, você pode ser o cara mais incrível na sua área, se você não vender... Seu caixa vai acabar. Você não tem negócio. Então, assim, existem hoje, talvez essa falta de a pessoa entender que um processo comercial ele é vital para um negócio, faz com que empresas não cresçam, que pessoas incríveis não consigam levar a missão de vida, o produto, o processo. Às vezes você vê lá um cara que é gigante no mercado, ele nem tem o melhor produto, mas ele é o que vende melhor o produto. Sim. E aí por isso ele é grande. E existe muito hoje, muito. Eu gosto de fazer uma analogia, se você me permite, Claro. do seguinte. Quando se fala eu sou vendedor, rola um preconceito muito grande. E isso vem quebrando Sim. com o passar do tempo. Antigamente, um vendedor, ele montava sua mala, né? Ele brigava por um horário numa reunião numa grande empresa, onde ele chegava, ficava numa recepção esperando o seu momento de ser atendido, e quando ele estava com o comprador, olha, o meu produto são essas as vantagens e as características. E o cara ia embora, né? Esse eu digo que era o vendedor antigamente, né? O vendedor, tenho certeza, cada vez mais ele não é mais esse cara. Tanto que a empresa para a qual ele vende, ou para a pessoa física na qual ele vende, ele enxerga a necessidade e a solução para o cara. Que às vezes o cara é falho em algum departamento, ou algum processo de produção, ou mesmo numa necessidade emocional dele ou da família dele. Então o vendedor, ele vem para suprir isso de alguma forma. Então o vendedor deixa de ser o cara que está sentado na recepção e passa a ser o cara que faz parte de um processo de solução. Perfeito, cara. Né? Isso. Cara, e nisso vem o valor dele. Porque ele não vai ser mais o cara... ele vai ser um solucionador de problema. Perfeito. Que faz parte com... quando eu faço consultoria empresarial, a primeira coisa que eu sento com o empresário ali, ou uma das primeiras coisas que eu falo com ele, é a questão assim, eu venho sempre com uma ideia de crescimento. Então, sempre, toda consultoria que eu faço, a ideia é, cara, como é que a gente vai crescer mais? E muitas vezes a empresa, ela não existe esse procedimento de... Tá, vamos colocar meta, crescer. Eu já tive cliente que a atividade principal dele era vendas e eles não tinham metas. Como assim? Não cara? Pode, né? Mas enfim. Por quê? Porque se acostumaram ali com o fluxo, então deixava a vida me levar ali. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, vamos lá. Porque às vezes o cara tem aquela questão, eu tô vendendo pra alguém como se venda fosse ruim. Aí a primeira coisa que eu faço conversando com o cara é tipo, vamos entender. Pra que você existe? Minha empresa tá aqui pra ajudar fulano ou tal dor no mercado. Então, quando você vende, você não está vendendo, você está ajudando a pessoa. Exatamente. Você está solucionando um problema, que toda empresa hoje, a função dela é resolver um problema de alguém. A Apple, a solução dela é te trazer uma tecnologia para você comunicar melhor com as pessoas, tirar foto melhor. Status, você ter um pertencimento ali, por isso que ela tem fazer parte de algo, acho que isso está muito em alta hoje. Perfeito. Né? E aí, a empresa ela tem que entender que se ela não se adequar nesse procedimento, ela vai ficar para trás. E isso que você estava falando, do cara entender para poder fazer o negócio, para mim isso é vital, cara, porque hoje a gente tem a internet, onde o cara vai lá com 2 cliques e ele faz o que ele quiser. Exatamente. Só que eu vejo que
tem uma parte do negócio que falta é a humanização, que aí é por isso que é legal você ter um processo de venda, porque no começo esse vendedor, ele era a única opção do cara, né? Sim, o cara não tinha... Era a única ferramenta. ele não tinha como... Se eu tinha uma dor, eu tinha que esperar alguém vir até mim pra falar, viu, eu tenho a solução do seu problema. Hoje você dá um Google lá... E até isso custa caro. É. Porque até o cara achar a solução no problema dele, você pode ter certeza que ele já se defrontou com vários já oportunistas. Quebrou a cabeça, exatamente. Você entendeu? E aí hoje tem muita facilidade. O cara, sei lá, tem uma plataforma, tem 2 cliques lá, tem um marketing... Ok, mas pra mim o que vai mudar o jogo do empresário, o cara continuar crescendo, é a personalização. É o trabalho do cara olho a olho, sentar na frente aqui, seja numa tela, fazer uma videochamada, ou numa mesa de reunião ali, você entender o cara para poder vender para esse cara de uma forma honesta e justa e que resolva o problema dele. E saudável financeiramente. Isso, perfeito, né? perfeito. Porque isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo também. Eu ficava numa grana tão forte em fazer o pedido. Legal. Então, assim, eu fazia de tudo para o cliente fazer o pedido. E às vezes aquele pedido não era saudável. Talvez para mim ou talvez para a empresa que eu representava. Hoje eu entendo o processo de maneira completamente contrária. O vendedor aponta lá que é onde entra o faturamento, ele tem que manter toda a hierarquia. Desde o dono, os diretores, o departamento de recursos humanos, o departamento financeiro, tudo depende do cara. Então não existe essa venda mágica. Você tem que sim que se posicionar, colocar o seu preço, né, sendo justo, óbvio, e brigar por isso e vender em cima disso. Né? E vender em cima disso. Eu falo muito, e eu disse muito isso sobre durante a pandemia, sobre o meu segmento de eventos. Serve para todas, né? Mas eu falo de eventos. Vender é muito gostoso. É muito gostoso, porque quando você vende, você já pensa no que você vai ganhar, o dinheiro que vai entrar, o que você pode fazer com aquilo. Só que não é a parte importante. A parte mais importante da venda é a entrega. Exatamente. Porque a partir do momento que você entrega, você aí sim criou a experiência no cara. E a sua venda que você começou lá na frente, ela não termina. Porque quando você entrega, ela começa novamente. E aí você vende de novo pro cara. Porque a sua entrega é boa. Cara, que incrível isso. E assim, ó, tem tudo a ver com o propósito do negócio, né? Então, às vezes o cara pensa só no dinheiro ou em fazer um negócio, mas a entrega é fazer o cara ter experiência e gerar recorrência e ter indicação e o negócio Exatamente. fluir. Que Exatamente. legal, cara. Isso eu acho que isso, importante. Cara, a entrega... eu aprendi, depois que eu virei dono de empresa, eu sempre fui vendedor. Tá. Depois que eu virei dono, eu aprendi a sentir um prazer na entrega. Então, é legal quando você tá ali criando a necessidade do seu produto fazer parte da vida daquela determinada pessoa e você cria, o cara compra, aí você entrega. E a hora que você termina de entregar, o cara vem e fala, cara, era exatamente isso que estava passando pela minha cabeça. Então, o maior prazer é esse. O que eu quero dizer com isso é o dinheiro é muito bom. Sim. Mas você realizar aquilo que a tua palavra disse, que você se expressou de maneira clara, que você foi objetivo naquilo que você vendeu, que você conseguiu interpretar a necessidade de um próximo e você supriu a necessidade na entrega. E com estrelinha, parabéns, né? Eu sou um pouco mais antigo, nas minhas notas de escola tinha estrelinha, parabéns. Esse é o prazer. Legal. Esse é o verdadeiro prazer. O dinheiro é a necessidade, né? Eu acho que esse é o prazer. Cara, legal. E você trouxe um ponto antes, que era a questão do justo, né? De ser uma venda saudável também para a empresa. Quando eu faço a consultoria financeira em alguns clientes, uma das coisas que a gente pega bastante ali, que o empreendedor não tem muita maturidade, ele não entendeu, não aprendeu isso. E no último episódio, o Lucas, que esteve aqui falando lá do processo da consultoria do Sebrae, né? Que é mais ou menos que muitas vezes o empreendedor ele não sabe qual é o preço dele. Sim. E aí, para fechar o pedido, para entrar dinheiro ou para fazer o negócio, ele acaba
não pensando ali na questão do lucro, não entendendo se aquela venda ela é saudável para a empresa continuar crescendo, se é saudável o processo, né? E aí, você falando já no primeiro ponto, ó, tem que ser bom para todo mundo, não só tirar o pedido. Cara, isso é incrível, porque tem muito empresário, muita empresa que roda muito dinheiro, só que ela tem uma questão que ela tá construindo um buraco, porque a conta não fecha e chega no final do mês ali, o empresário fala, pô, legal, faturei 100 mil. E o buraco cresce. 1 milhão. E aí ele olha assim, mas cadê meu dinheiro? Onde foi parar meu dinheiro? E muitas vezes foi por não precificar. Às vezes, ó, já vi isso também. Não sei se você já viu isso. Às vezes o próprio empresário ou o próprio vendedor ali, ele tem medo de dar o preço cheio. Muito. Porque talvez ele fale assim, cara, eu não pago. Mas, cara, mas você não tá vendendo pra você tá vendendo pra outra pessoa. Mas, ó, Márcio, eu te interrompendo. Que isso? Manda lá. Se o vendedor não compra, se ele não paga, ele não vende. Tá. Esse eu acho que a partir do momento o cara, pô, vou vender um telefone da Apple. Pô, mas eu não compro um Apple, eu acho muito caro. Ele nunca vai vender. Ele pode até vender um ou outro pra quem quer comprar. Não que ele vai criar um negócio. Sim. Então, assim, primeira coisa, o cara tem que acreditar naquilo que ele está fazendo. Perfeito. Né? Ele acreditando naquilo que ele está fazendo, eu já me deparei com muita gente que vendia produtos assim de excelente qualidade e na hora de falar o preço tremia. E você percebe, o cara não tá com a segurança, tipo assim, ó, Alexandre, eu vou te vender isso aqui, cara, porque vai resolver exatamente. sua vida e custa só isso. Exatamente. Aí o cara, às vezes, então assim, e principalmente prestador de serviço, cara. Exatamente. Quem vende um produto, às vezes, cara, eu tô vendendo água. Beleza, o cara vê a tabela lá, se ele fez o cálculo certo do preço, ele tem um limite lá, mas prestador de serviço eu vejo que, cara, demais, assim, ó. Ele acha às vezes que, mas se eu falar o preço total, será que o cara não vai achar que eu tô sendo abusivo? Sim, e que eu tô querendo ganhar em cima dele? Eu vou te dar um exemplo, não sei se você viu, e eu tô achando o máximo e tô buscando muito esse exemplo. A Mitsubishi, ela deixou de fazer alguns cursos que fazia presenciais com os vendedores para fazer uma estratégia diferente de ambientação com os vendedores. Então, o que os caras fizeram? Eles passaram a pegar os vendedores individuais, por exemplo, pegava o vendedor, o vendedor Maurício. Maurício, você gosta do quê? Qual o teu hobby? Cara, meu hobby é academia. E você vai na academia aonde? Eu vou ali naquela academia no bairro onde eu moro, que o Pedro é o dono, tal, é barato, tal. Não, a partir de hoje você não vai mais nessa academia. Você vai frequentar a academia mais bem frequentada da sua cidade. E a Mitsubishi, isso é case real, cara. Legal. A Mitsubishi passou a pagar para os caras frequentarem restaurantes, frequentar clubes, frequentar academias, para que eles entendam o valor da ambientação. Então, o cara que tem medo de falar um preço, ele não tem ideia, às vezes, que aquela velha máxima é caro para quem? Isso. Né? Então, a partir do momento que o cara está no ambiente, que o amigo dele é consumidor de um produto cotidiano, o cara fala, pô, é isso que eu quero. E de alguma forma também é onde se cria dentro do vendedor a ambição saudável sempre, né? De falar, pô, eu quero chegar nesse patamar. Isso. O cara passa. Eu quero ter esse gosto, né? Então, eu quero sentir esse prazer. Sentir o prazer. Eu quero sentir esse prazer, exatamente. E até é incrível essa estratégia, porque aí, se o cara frequenta o meio onde os clientes dele estão, ele consegue identificar ali as necessidades do cara, sem o que dúvida, o cara faz, os costumes, os gostos. Cria um network. Exatamente. Porque aí, na hora de ele trazer a solução... eu vi esses dias um cara falando de um podcast também, falando de vendas, que ele falava assim, que ele foi comprar um carro, e aí o vendedor chegou para vender o carro para ele, e falava assim, ó, ele falou, eu acho que o cara me achou com cara de pobre, né? Porque o cara chegava para ele e falava assim, ele viajava muito, então para ele, o que era mais importante para ele? Um carro seguro e conforto. E aí o vendedor chegava para ele, esse carro aqui, ó, econômico. Olha esse carro aqui, ó. Esse carro, além de econômico, é custo-benefício. Mais barato aqui, ó. Então, e ele assim, a manutenção é barata. E ele assim, cara, mas não é isso que eu quero.
Se você falar assim, ó, viu, você pode entrar nesse carro que é confortável, falar os opcionais ali pro cara que viaja e tal, eu teria comprado o carro, mas o cara ficou falando só que consumia tanto de combustível, que era Exatamente. barato, o cara não Exatamente. entendeu qual que era a necessidade Você do tira o cara. prazer do cara, na O cara falou, verdade. não comprei, porque, tipo, o cara só me mostrou o que eu não queria ver. É isso aí. Eu falo muito, quando eu falo de técnica de vendas, tem uma técnica que é bastante absorvida por todo mundo que chama rapport. Né? O rapport, o vendedor, ou estando híbrido ou pessoalmente é óbvio que fica mais fácil. A partir do momento que ele faz o rapport, ele entende o cara. Né? Então, antes dele oferecer alguma coisa, cara, entenda o cara. Você entendeu? Porque você vai ser muito mais assertivo entendendo o cara do que vendendo aquilo que você tá na sua frente. Né? Eu tenho um prazer muito grande com algumas empresas que eu atendo há muito tempo de as empresas estarem em alguma reunião e interromper a reunião e falar, liga para o Ale agora. Aí me liga, me colocam na reunião, Ale, olha só o que a gente está aqui, o que você acha? Cara, eu não tava ali vendendo. Eu tava falando, cara, eu já sei, esse cara precisa disso. Pô, eu tenho. Você entendeu? Então, a partir do momento que você deixa de vender, você passa a ser um solucionador de problemas. Posso dar um exemplo bíblico? Claro, por favor. Ultimamente eu ando acompanhando muito isso, tentando entender um pouco da espiritualidade. Eu não sou o melhor cara para falar sobre isso, né? Mas, enfim, José do Egito. Vou resumir bem. José do Egito. Um monte de irmão. O cara foi vendido pelos irmãos como escravo. O cara virou escravo. E era de família rica. Sim. Virou escravo. Amargou todas as derrotas possíveis. Ele conseguiu ir trabalhar num castelo, né? Como braço direito de Potifar. E ali ele foi traído pela esposa de Potifar, dizendo que ele era assediado pelo José do Egito. E era mentira. O cara foi preso. O cara foi preso. O cara na prisão, na cadeia, virou líder da prisão. Mas ele não virou o líder que nem nós estamos acostumados hoje, né? Sim, ele virou o líder criminoso. Ele não foi o PCC, né? Sei lá eu quem, o ZZZ aí. Cara, ele virou um líder criando o quê? Resolvendo as necessidades das pessoas. Com isso, ele voltou ao cargo que ele tinha até que ele chegou a governador. Né? E entra toda essa história bíblica. Mas aí teve um momento chave, que é onde eu falo que o vendedor, ele tem que ser vendedor. Tem que ter Deus, né? Aonde que eu faço essa analogia do vendedor com José do Egito? Não desistir, né? Pô, o cara foi só tomando porrada, né? Óbvio que tem um Deus ali cuidando dele, mas isso é dele. Então os caras falam assim, Deus me ajuda. Cara, Deus não tem nada a ver com isso, velho. Faz sua parte, que Deus no momento certo vai fazer a dele. Então o José não desiste, porque vendedor desiste no primeiro não. Ah, pô, fui lá, o cara falou não. Eu liguei, o cara não me atendeu. Ah, fui lá, não vendi. Ah, abri, 3 meses, mudei de ideia, fechei. Não, cara, não desista. Nada é do dia para noite. E o cara continua perseverante. Até que aí Deus deu, né, bíblico para ele, o poder de revelar sonhos. E aí, através do poder de revelar sonhos, que aí sim é uma divindade divina, né, que ele abriu as portas dele para ele virar governador e segue a história. Mas, cara, ele nunca desistiu. Será que se ele tivesse desistido, ele teria essa oportunidade? Então, eu falo que a venda, ela é um processo. Né? Até você chegar no momento em que as pessoas sentirem a necessidade de estar numa reunião ou estar bolando fazer algo, falar assim, cara, liga pro Márcio. Então, assim, você, por exemplo, um exemplo meu com você. Eu tenho uma planilha que faz 8 anos, que foi você que fez. Que legal. Cara, eu uso essa planilha até hoje. E às vezes dentro dessa planilha que você me montou, eu tento montar alguma outra estratégia e eu não tenho a mesma facilidade com você. Então assim, na minha cabeça vem assim, eu vou tentar. Se eu não conseguir, e eu não gosto de plano B, né? Se eu não conseguir, eu ligo pro Márcio. Mas por quê? Porque você me tornou referência nisso. Perfeito. Certo? Você me resolveu um problema. Né? Então, a partir do momento que os caras não desistem, faz a coisa certa,
vende num preço justo e entrega num preço justo e se mantém por perto, você vai ser lembrado sempre. Perfeito. E aí o vendedor agora, voltando, né? A gente fala de Bíblia e funk, né? Que eu falo, o vendedor cria, né? Que agora tá na modinha aí, a turma dos crias, não sei o quê, essa galera do funk fala, cara, seja o vendedor cria. O vendedor cria é aquele cara que vai andar com o vendedor, é aquele cara que vai ouvir o outro vendedor, é aquele cara que vai entender porque o outro cara vende mais que ele, né? E eu digo andar com o vendedor, não é prestar atenção no que o cara faz. Perfeito. Né? Quais são as técnicas que o cara usa, como ele faz isso, de que forma, quanto tempo, aonde ele gasta energia, quantas horas por dia ele trabalha. Eu ouvindo você falar isso, me vem duas coisas. Uma é uma frase que eu vi, sei lá quem que foi o autor. Depois, se alguém souber, coloca aí nos comentários quem que foi o autor. O cara fala assim, ó, encontre alguém que estudou igual um médico, um vendedor que estudou igual um médico, que eu te mostro um milionário. Porque às vezes o cara começa a vender e ele acha que, tipo assim, vender é só chegar e falar do produto. Eu sou vendedor. E muitas vezes você tem que continuar estudando. Porque tem gente que tem aptidão, o cara nasce, o cara tem um dom ali de se comunicar bem, de conseguir influenciar a pessoa, de conseguir ser bom comunicador. Isso facilita na hora de um processo de venda, óbvio. Porém, é treinável um processo onde o cara às vezes não tem nenhuma dessas habilidades e ele pode desenvolver. Sim, com certeza. Oratória, comunicação, persuasão, sim, gatilhos mentais. Ele pode aprender um monte de coisa. Só que às vezes o cara fala assim, eu não nasci para ser vendedor, não quero ser. E aí eu falo muito da questão assim, se você não tá comprando, se você não tá vendendo, você tá comprando. E isso serve para tudo. Desde o cartão de crédito mesmo, se eu não tô vendendo minhas ideias, meu dinheiro, fazendo as coisas darem certo ali na minha vida, empreendendo, eu tô gastando mais do que eu ganho. Inclusive tem gente que não vende ideias. O cara não acha que você tem que me ouvir, que a gente pode trocar conhecimento. Sim, aí eu fico só absorvendo coisas do mundo e eu não vendo nada, eu fico uma pessoa apática, eu fico uma pessoa que é o papagaio de pirata, que cai em qualquer fake news ali porque não pesquisa, exatamente, que não conversa, é o cara que não consegue desenvolver. Aí o cara fala assim, mas ninguém me escuta, ninguém fala, mas você tá vendendo? Você preparou, você estudou para isso? Porque não é só comercialmente. É posicionamento, né? Posicionamento. O cara às vezes fala, na minha empresa faz 10 anos que eu tô trabalhando lá e não sou promovido. Cara, mas você não vende suas ideias. Você não chegou pro seu chefe lá e falou, olha aqui, ó, tô vendo que esse copo aqui poderia ser maior. Porque às vezes uma pessoa que tem muita sede não vai beber um copo desse tamanho, vai pegar 2. O cara não dá a opção, ele não vende ali a vontade dele. Fala, o cara tinha que me promover, mas cara, você fez a mais, você chegou e conversou, minha esposa não me escuta, não me respeita, mas você vendeu seu ponto de vista para ela, você conversou, você trouxe argumentos que fizessem com que ela entendesse o seu ponto de vista, e aí fala, não, beleza, faz sentido o que você está me dizendo, então eu permito que você faça, ou a gente chega no bom senso, né? É isso aí. Você sabe, até te cortando, quando fala de esposa dentro de casa, aquele ditado que diz, né, que casa de ferreiro, o espeto é de madeira, né? Cara, eu não acredito absolutamente em nada disso. Por quê? Para pensar no seguinte, você falou de vender as ideias, né? Vamos supor, o cara, ele é um empreendedor. O que o empreendedor faz o dia inteiro? Ele pensa em otimizar tempo, a melhor forma do processo andar com custo mais baixo, faturamento, bem-estar dos colaboradores, né? Em todas essas questões jurídicas, práticas, tal. Cara, indiretamente, o cara leva isso para casa de outra forma, né? Então ele vai chegar na casa dele, ele vai falar assim, cara, hoje não faz janta, vamos só fazer a coisa mais prática, ou tira esse fogão daqui que ele não tem necessidade, ou vamos tirar essa porta, vamos trocar essa lâmpada. Então, assim, a partir do momento que o cara se posiciona dentro da empresa, ele se posiciona na vida pessoal também. Independente, em qualquer área, em qualquer setor. Porque eu falo de empreendedor, mas isso pode ser para qualquer área. Né? Um cara, por exemplo, um cara que faz um auxiliar de limpeza de uma indústria.
de uma empresa grande. Pô, o cara cria uma rotina para facilitar a vida dele. E você acha que ele não vai levar isso para casa dele? Ele deveria. Você entendeu? É o que você acabou de dizer, por exemplo. Vê a necessidade. Você entendeu? E leva para casa. Fala em casa, porque em casa é um treinamento. A partir do momento que na sua casa der, você pode dar errado, né? Sim. Porque você, quando se fala de relacionamento homem e mulher, Sim. a mulher tem uma visão, o homem tem outra, discute. Em casa é uma discussão que não sai da porta. Sim. E se você tiver a dificuldade de se posicionar dentro da empresa, começa a colocar suas ideias em prática em pequenas tarefas domésticas. Você vai ver resultado e você começa a se posicionar fora dela também. Perfeito. Porque esse eu vejo que é o que falta, o cara entender um modelo que funciona e fazer em outro lugar. É isso Perfeito. aí. É isso aí. Cara, me fala uma coisa. Eu falei tanto, você resumiu em uma frase, por isso que eu gosto de você. Que isso. Cara, me fala, hoje você tem uma metodologia, depois de toda essa história, assim, acho que você nem comentou, né? Conta um pouquinho Você falou que você sempre foi vendedor e tal. Qual que foi a sua trajetória aí? O que você já fez de diferente? Que tipo de negócio você vendia, fazia? Como é que era isso aí? Cara, tenho muita história. Então, nossa. Estamos aqui para isso. Vou contar uma. Manda. Que essa ficou divertida e foi interessante. Eu fui morar no Rio de Janeiro, né? Alguns anos atrás. Eu fui morar no Rio de Janeiro, me aventurar numa empreitada. Eu cheguei lá no dia 27 de dezembro e no dia 2 de janeiro eu fui atrás dessa aventura que eu fui enganado. A grande verdade é essa. É uma outra história. Mas enfim. Aí o que me resultou? Eu não queria voltar para Jundiaí para quebrar minha cara, porque todos os meus familiares falando, pô, não vai, não é, tá errado. Eu falei, cara, a hora que deu errado realmente, eu falei, eu preciso vencer e depois eu volto para Jundiaí. Nesse momento, eu vendia roupa da 25 de março, eu comprava por telefone, entregava lá no Rio de Janeiro, com pouco dinheiro que eu tinha. Então, eu vendia bermuda e camiseta na praia como vendedor ambulante. Caraca, meu. Cara, eu procurava emprego das 10 da manhã até as 3 da tarde. Das 6 da manhã às 9h30, vendedor ambulante. Depois eu voltava às 6 e pouco da tarde e ficava até às 10 horas da noite na areia, na Barra da Tijuca. Eu morava de favor na Barra da Tijuca, no local, no Jardim Oceânico, que é o local, o metro quadrado, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. E na verdade, a minha realidade ali era essa. E ali no Rio tinha muita concessionária ali, né? De alto padrão de carro, que era uma área que eu tinha uma zona de conforto. E eu ia todo dia nas concessionárias procurar emprego. Então, por essa, cara, eu tive várias histórias de chegar, entregar currículo para recepcionista, depois voltar o dia seguinte e falar assim, quero comprar esse carro aqui, mas só compro se for com o dono, chama o dono que eu quero comprar esse carro, aí o dono devicia, ou o dono, o diretor, né, não sei, eu vou comprar, mas para eu comprar primeiro você tem que me contratar, porque eu não sei o quê. Cara, fui expulso várias vezes. Só que esse processo foram 4 meses. E teve uma concessionária que o gerente me dava atenção e me cuidava muito bem de mim. E ele me prometia as coisas, mas ele não cumpria. Então eu voltava lá todos os dias. Menos aos domingos. Eu ia de segunda a sexta-feira, a sábado, todo dia eu ia lá. Todo santo dia eu ia lá. Tinha momentos que eu entrava no showroom, ele me expulsava, né? Ele falava, pô, de novo aqui, pô, vai embora, tal, não sei o quê. Eu ia embora, mas eu voltava. Até que um dia ele me contratou. Eu já estava esgotado, né? Pô, eu tava vendendo roupa na praia, eu fazia dinheiro para comer o dia seguinte, aquela puta situação horrível. Eu já falei, mas eu não vou desistir. Aí ele me contratou e falou assim para mim, 3 meses de experiência, paulista. 3 meses você não atende nenhum cliente da loja. E era loja de altíssimo padrão. Eu falei, ok. Falei, pô, saí da areia, né? Saí da praia, tô no ar-condicionado, tinha um uniforme, tinha uma refeição garantida ao dia. Primeiro momento foi isso que me motivou, né? Falei, tô seguro aqui dentro, ninguém vai me roubar, Rio de Janeiro e tal.
Entrei, pô, cara, soltei rojão, felicidade a mil, tal. Aí eu ganhava na época R$ 435. Era meu salário registrado em carteira. E eu olhava os vendedores, os caras tipo carro importado, vendedor com carro blindado, vendedor com família, aquela época eu não tinha filhos, nada, né? Com família, morando bem. Eu falava, meu Deus, eu quero ganhar igual esse cara, né? Aí eu comecei a prestar atenção, que um faz, outro faz, e eu cheguei à conclusão, falei, eu vou fazer melhor que esses caras. Eu não tinha mesa na concessionária. Eu era o estagiário, então eu andava em todo lugar. Um dia eu ficava no despachante, tal. Aí um rapaz do CPD, que era mais gente boa comigo, e fora isso tinha um preconceito. Os caras não queriam lá. O que você tá fazendo aqui? Vendedor de praia, paulista, que deu errado. E eu ali. Aí eu peguei, cara, todo o estoque que tinha na loja. Todo o estoque. Então, dei uma selecionada no estoque. Aí eu pegava o jornal, naquela época que era muito forte, a Web Motors, e via lá. Eu tinha de estoque uma Hilux blindada 0 km para pronta entrega. Aí eu olhava, via um cara com uma Hilux seminova vendendo por R$100 mil. Aí eu ligava pro cara e falava, você tá vendendo seu carro? Eu compro. Ah, eu quero 100 mil, eu pago. Aonde você tá? Eu sou da loja aqui do Grupo Tal, aqui no Rio de Janeiro, que é respeitadíssima. É verdade? Você paga isso no meu carro? Pago, pode vir aqui. Márcio, o cara ia lá e eu falava assim, eu compro o seu carro, só que você tem que comprar a minha. Então, assim, a minha valia 300 mil, eu colocava 350 mil para subsidiar o lucro da loja no usado dele e tal, enfim. E com uma loja de alto padrão, não tinha fluxo de cliente. É aquela loja que você entrava, que você escutava aquele som ambiente, Cara, a loja tinha gente o dia inteiro atrás de mim, o dia inteiro. Isso eu tinha 20 dias de empresa. Caraca, que legal. Cara, só que os caras gritavam comigo. Falavam assim, porra, você me faz sair lá de Copacabana pra vir aqui falar que compra meu carro, mas eu tenho que comprar outro seu. Gritava comigo e ia embora. E o gerente gritando comigo também. Só que nessa, cara, eu fazia uma média, eu parava pra comer em 20 minutos e mais nada. Eu ficava o dia inteiro ligando. O dia inteiro, ligava pra gente de São Paulo, o dia inteiro ligando. Fechou um mês. Eu fui o terceiro maior salário do grupo todo. Caraca. Na época, eles se falavam muito em dólar, né? Eles, por causa de blindado e tal, eu ganhei $7.300 de salário para um cara que há um mês atrás ganhava R$15 ao dia, vendendo roupa na praia. E aí, de repente, eu passei para ganhar 435 por mês, que eu estava esperando, veio $7.000. Caraca. Revertido, né? Sim. Mas, cara, e aí isso foi uma escola na minha vida enorme. Tanto que eu trabalhei lá 2 anos e pouco. E um dia eu resolvi sair. Eu nunca tive isso em empresa nenhuma na minha vida. Os caras fizeram uma festa de despedida para mim. Eu falei, nossa, que legal. Mas não é só porque eu vendia. Eu cuidava de todo o processo. Né? Então, assim, eu era o cara... Eu fazia o marketing de suor, que é trazer o cara para a loja. Quando o cara chegava, eu atendia. Eu pegava o processo do cara inteiro. Eu cuidava de tudo, mas item por item. Revisão do carro, de tudo. Combinava a entrega com o cara, eu tava lá. E eu atendia. Tipo, o nego passou na rua, olhou pra dentro e falou, bom dia, quer fazer um test drive? Não tinha discriminação, sabe? Não tinha nada. E disso veio o resultado. Tem só mais uma história dessa que foi legal. Tá incrível. Cara, um dia era meu aniversário. E, pô, minha família toda aqui, né, cara? Todo mundo aqui, eu sozinho lá. Chegou meu aniversário. Minha mãe no aeroporto com a minha tia. Já tinha uma certa idade. E eu tava na Barra, elas estavam no Galeão. Uma caminhada. Eu me preparando para ir embora mais cedo da loja, que era minha folga, e eu estava lá para fazer os meus processos. Entra um cara de Rio de Janeiro, tem muito disso, né? De roupa de praia, entra na loja, fica olhando o carro que dava mais comissão pra gente, que era um Troller, 0 km, e o cara de areia, sujo, e 3 vendedores na minha frente.
olhando tipo assim, e aí, quem vai atender esse mala aí? Aí, cara, a hora que eu vi que os caras não iam atender, eu abri o sorriso e fui. E eu cheguei pro cara e o cara falou, quanto custa? Eu falei, do carro, tal, não sei o quê. Aí, quanto custa? Na época, esse carro custava R$ 86.900. Nós tínhamos autoridade de vender esse carro até R$ 79.900. Nós ganhávamos 30% de valor de bônus de que vendia mais isso. Eu cheguei pro cara e falei, R$ 96 mil. Aí o cara falou, é caro. Eu falei, não é caro não, mas eu vou te fazer um preço melhor. Você gostou? O cara olhou para mim, é a cor que eu queria. Eu falei, é teu. Ele falou, o que eu preciso para comprar o carro? Eu falei, RG e tal, vou preencher aqui para você rapidinho, você vai pagar como? Mas isso tudo que eu tô te falando não foi 15 minutos. O cara falou assim, eu posso fazer uma transferência agora e trazer o resto em dinheiro? Eu falei, pode fazer sim. Inclusive eu vou te dar um som, porque eu tinha margem. Vou te dar. Ele falou, verdade. Então falou, não sei o quê. Aí eu levantei e fui até meu gerente, que tinha uma placa que quando você vendia um carro que estava no showroom, você tinha que colocar lá, né? Falei, me dá a placa que eu vendi esse carro aqui. Como vendeu? Sua mãe tá no aeroporto, o que você tá fazendo aqui? Não vendeu não, quem tem que vender é ele, se você não vai vender nada. Falei, não, cara, já vendi, dá a placa aqui. Fui lá, coloquei vendido. E eu tinha uma certa dificuldade de andar rápido de carro lá, eu tinha medo, na verdade. E eu queria sair mais cedo para ir no aeroporto buscar minha mãe. E aí eu comentei com o cara, o nome desse cara, o nome dele é Paulo, esse cara que comprou o Troller. Falei, Paulo, desculpa, eu vou fazer rápido que minha mãe tá no aeroporto. Onde ela tá? No Galeão. Legal, tal, não sei o quê. Cara, eu fiz o processo. Perdi meia hora. A hora que eu tava levantando pra sair junto com o cara falou, vai do que, Paulista, no aeroporto? Eu falei, cara, vou pegar um táxi. Falou, não vai não, eu vou te levar. O cara tava com o carro parado do lado da loja, roupa de praia. O cara foi comigo até o aeroporto, me deixou no aeroporto, me agradeceu. Esse cara, depois eu vendi mais uns 4, 5 carros pra esse cara. Caraca, que legal. Esse cara, ele era do Meyer. E ele falava que ele ia para Barra muito, que o sonho dele era Barra, comprar um carro lá. E ele não comprava, porque ele já era um cara bem sucedido no segmento que ele já estava atuando. Só que a cabeça dele ainda estava no Meyer. Então ele entrava nas lojas para paquerar o carro, mas tipo, quase ninguém dava atenção, aquela coisa toda, não sei o quê. Cara, eu vendi o que eu quis para esse cara, no bom sentido. Sabe? O que eu quis, eu vendi. Jet ski eu vendi pra ele. Ele ia andar de jet ski, ele me ligava e falava assim, você vai comigo hoje? Eu falei, não posso. Tal. Eu vendia, cuidava, mas eu também não queria muito envolvimento, porque eu queria voltar pra Jundiaí. Então eu ficava assim, eu não posso me apegar emocionalmente aqui com amigo, com namorada, tal. E é isso, cara. Cara, que incrível. Dá pra tirar muito aprendizado dessas suas duas histórias aí que você trouxe. Que resume bem 2 pilares, que é o DNA do empreendedor e do vendedor. Cara, pra mim não sei se você já assistiu aquele filme de Porta em Porta. Você já viu esse filme? Não vi. Cara, é um filme antigo, eu não lembro de que ano que é, mas é bem antigo, que conta a história de um cara que é baseado em fato real, né? Que ele tinha uma deficiência física, ele andava meio torto, falava meio torto, e ele foi para vender ele pediu emprego de vendedor numa empresa que era exatamente, a função do cara era levar produto de limpeza para vender para as donas de casa. Sabonete, sabão, essas coisas, né? E aí o cara ia com catálogo e mostrava os produtos e tal. E aí o cara não queria contratar ele porque ele tinha uma deficiência. Falou, velho, você não vai conseguir carregar a mala, você não vai conseguir. Ele falou assim, viu, me dá a pior rota. Me dá o pior, que se você errar não tem problema. Resumidamente, o que aconteceu? Esse cara, ele começou, aí a mãe dele ajudava ele e tal, e falava assim, na hora que ele ia almoçar, tinha um bilhetinho. Não desista, porque ele tomava vários não, tinha gente que tinha preconceito, olhava pra ele assim, tipo, achava ele estranho, falava, não, falava não na hora. Sai daqui, tipo, esse cara é um pedinte, sabe? Tinha gente que queria ajudar ele por dó. Sim. Tô com dó de você, eu não vou comprar seu produto, mas tá aqui. Sim. E aí esse cara foi no final ele ganha como melhor vendedor, vários anos depois. Aí ele criou um relacionamento, aí ele entrava nas casas, a mulherada, tipo, vem aqui e tal, e botava lá e servia café.
Exatamente. Então ele virou, tipo, referência, mas porque ele não desistiu. Então esse filme é muito legal, é muito bonito. Eu mostro pra minha equipe lá, quando a gente fala de vendas, assim, eu tenho uns takes Legal, desse vídeo que é vou bem legal. assistir. Eu gosto muito E aí, disso. cara, essa persistência, cara, tipo assim, ó, de você entender qual é o objetivo. O objetivo é vender, ter essa criatividade, né, que eu vejo que você inovou dentro de um modelo padrão ali na empresa, que tipo assim, o cliente vem até mim, eu vendo e só. Eu faço a abordagem. E você teve a criatividade de procurar, ter uma ideia diferente, de buscar um cliente que nem conhecia a concessionária às vezes, ou não tinha pensado que ele podia Tinha fazer acesso, negócio, né? até você me falando disso, eu vou lembrando dos Claro. processos. Existia lá nessa concessionária uma pesquisa. Na época, como a internet não era tão forte, para você ter uma noção, era uma folha de sulfite que os vendedores, por exemplo, dividia entre os carros de estoque usados que tinha lá. Você recortava o anúncio do carro no jornal, colava na folha de sulfite e aí você procurava os outros anúncios do mesmo carro concorrente, dos concorrentes, para saber qual era o carro mais barato que estava. Quando eu cheguei aquilo lá e vi aquilo, eu falei, pô, que absurdo. O cara tá preocupado para saber se o concorrente dele tá vendendo 1.000 a mais, 1.000 a menos. A loja, é aí que tá o negócio. Primeiro você compra. Porque quando eu entrava naquela loja, eu via aquela loja linda, organizada, limpa, com ar-condicionado, um café, uns caras, sabe? Eu falava, cara, é isso aqui que eu quero para mim. É isso aqui que eu quero. Aí, quando eu vi aquela pesquisa, eu imaginei assim, se eu sou o cliente, é aqui que eu quero comprar o carro. Você Exatamente. O entendeu? cara veio se ele foi até lá, ele não É. ia ir pro outro, faz sentido. Exatamente. E aí, como eu estava nessa fase do estágio, o meu gerente falou assim, você vai fazer a pesquisa para todos os vendedores, porque ninguém queria fazer. Aí eu fiz 2 dias. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, mas viu... Vamos fazer diferente e tal. Vai fazer diferente o quê, Paulista? Nem entrou ainda, porra, não sei o quê. Falei, pô, é verdade. Aí eu comecei a fazer do meu jeito, né? Foi um risco, mas deu certo. Top. E nunca mais teve essa pesquisa, porque nas reuniões que eram semanais, existia o que você acha disso? Eu falava, eu acho que vocês estão enganados. Ou eu nunca mais esqueço. Os donos são 3 irmãos. Cada um tem um avião particular. E eles dificilmente iam na loja. E um dia um deles foi, né? E aí ele na reunião lá, tal, aí foi perguntando, por que você acha que você vendeu mais que o outro? Aí na hora eu falei, porque o outro perde tempo em fazer pesquisa. Eu perco tempo em falar tudo que você tem de bom aqui dentro da loja. Acabou a reunião. Caraca, que top. Acabou a reunião e foi extinguida essa pesquisa. E aí os caras falaram, pô, Paulista, te devo um almoço, tal, não sei o quê. Na verdade, os caras estavam agradecendo por não ter o trabalho protocolar. Mas não porque eles iam pegar um telefone e entendeu? Fazer o trabalho de... Exatamente. Tá. Exatamente. Mas aí o que acontece? Aí é a mentalidade, né? O cara tava, tipo assim, ficando feliz por não ter trabalho. Exatamente. Ao invés de entender, tipo, beleza, eu tô fazendo um trabalho burro e eu posso fazer um trabalho inteligente. Mas aí é aquela parada do marketing de suor que você comentou. Eu entender como eu sou mais produtivo com foco no meu objetivo. Sem então, dúvida. assim, aí você teve essa experiência incrível. Que legal, cara. Sem dúvida. E hoje, como é que é a sua metodologia de trabalho? Tô pensando assim, metodologia Alexandre Martins de vendas. Você, com toda essa experiência aí, como é que você hoje treina a sua equipe ou como você hoje desenvolve esse trabalho? Tem um método aí que você desenvolveu com todo esse tempo? Como é que é isso? Tem, cara. Tem um método, sim. Eu confesso que é um método que ele deve ser utilizado de acordo com a sua necessidade daquele momento. Então, qual é o momento hoje do Alexandre empreendedor? Eu tenho 2 empresas, né? Estamos vindo de pandemia. Nós reduzimos muito o número de colaboradores. Hoje a gente tem uma tecnologia ao nosso favor. Então, eu estou usando muito a tecnologia para criar essa metodologia de vendas, né? Sendo prático e objetivo. Então, como é que a gente monta isso? Eu faço a capturação desse cliente, eu coloco ele na minha base,
quando você fala de capturação, eu vou fazendo algumas analogias. Hoje se fala muito do tráfego pago nas redes sociais. Legal, ok, mas isso não vai te trazer resultado. Perfeito, Né? concordo. Então, assim, uso porque eu preciso, mas eu faço um funil de vendas paralelo que é a mão de obra humana. Né? É entender a necessidade do cliente. Então, eu criei um processo, Márcio, dentro do meu segmento que funciona assim. Eu consigo fazer com que esse cara me procure ou saber aonde ele está, como eu devo achá-lo. A partir do momento que eu acho, eu crio uma expectativa nele, né? As pessoas querem resolver a 98% híbrido. Eu tenho que respeitar esse momento. Mas eu falo que os 2%, no meu caso, tem que ser presencial. Porque o que eu vendo para esses caras, eles têm que ver o que eles estão comprando. Né? Eles têm que sentir. Porque eu vou entregar uma experiência real pro cara. Então eu quero que ele veja aonde vai ser entregue a experiência real. Então, essa metodologia de vendas. Eu faço esse funil para saber se esse cara é o meu potencial, aonde ele está, ou como que eu faço para que ele venha atrás de mim e vice-versa. Ele veio na minha base, eu abraço ele, eu faço tudo que ele precisa híbrido, se é da forma que ele quer, mas a venda ela tem que ter começo, meio e fim. Perfeito, concordo. Se ela não tiver começo, meio e fim, você perde o time e você não vende. Ele vira mais um amigo de fila de banco. Isso. Você não tirou o pedido. Perfeito. Então, esse começo, meio e fim, nessa metodologia, eu consigo fazer com que essa venda hoje dure em torno de 15 dias, que é um tempo legal para o meu segmento, que é onde eu já tenho a certeza se ele vai fechar comigo, se ele já fechou comigo ou se ele não vai fechar. Cara, você trouxe 2 pontos aqui que é fundamental para o empreendedor. Primeiro, né, é ter essa mentalidade e esse objetivo, né? Tem um livro, tem um cara que ficou muito famoso com aquele filme O Lobo de Wall Street, o Jordan Belfort. E eu fui num curso dele que ele ensina um método da linha reta, lá que ele fala que era o que ele aplicou lá no filme, que ele fazia, ele era muito bom. Por mais que no filme e na vida real, né, ele foi preso porque ele fez algumas falcatruas ali no mercado financeiro, né, e tal, mas ele tinha um método de venda infalível. Então ele conseguia, tipo assim, o cara era desse tamanho, vender pros cara grande, porque ele tinha uma abordagem muito, muito precisa ali na venda. E no livro dele, tem um livro que chama Os Segredos do Lobo, que ele ensina esse processo, ele fala um pouco dessa história. E aí ele fala que um dos erros dos vendedores é que o cara não é fechador. O cara não tem um objetivo. Sim. Porque às vezes o cara é um demonstrador. Então Exatamente. O cara fala assim, ó, vou te vender o copo. Aí eu falo do copo, puxo o assunto com você, a gente troca ideia, mas eu não fecho a venda. O cara deixa aberto, né? Ele até fala lá que tem uma linha, né, imaginária ali para você Exatamente. conseguir seguir esse processo de começo, meio e fim. Exatamente. Então, que isso é fundamental. E tem gente que não consegue vender, porque às vezes o cara, ele não nem lembra de fazer o fechamento, ele não cobra depois, tipo, Alexandre, você viu minha proposta? Vamos conversar e tal. Ele não tem tem vergonha às vezes, né? Eu com a Alemídia, eu fiz muita feira. Muita Legal. feira, mas muita feira. E na feira, para você ter uma ideia, quando eu cheguei na primeira feira, tinha eu e um concorrente que é o maior do Brasil. Eu fui ao lado dele, né? Porque, cara, eu já acreditava no meu potencial. Eu já sabia o que eu ia fazer. Qual era a minha estratégia comercial. Então, eu pegava todos os meus vendedores que eu levava junto comigo. Cara, e hoje tem muita gente que eu levei em feira que virou vendedor. Que não era vendedor. Eles falam comigo e falam, Ale, hoje sou o que sou por causa das feiras de noiva. E era uma regra básica, Márcio, para dar um exemplo real desse começo, meio e fim. Por exemplo, numa feira de noivas, nós tínhamos um equipamento lá, demonstração, nós convidávamos o cara para fazer a experiência. Olha isso aqui como funciona. É encantador, todo mundo gosta. Automaticamente o cara falava, quanto custa? E uma feira de noivas onde circula uma média de 5.000 pessoas ao dia,
É fácil você perguntar num corredor quanto custa. Eu não permitia que ninguém falava quanto custasse. Os meus concorrentes, eles tinham uma mesa grande, com café, bolacha, suco, tudo. Eu não tinha nada, só uma bala. Nada. Nada. O stand dos caras ficavam lotados. O meu tinha 3 bistrôs, que era o que cabia. Cada bistrô só tinha uma cadeira. Né? Em cima de cada bistrô tinha a demonstração do meu produto, máquina de cartão, papel, caneta, contrato, tudo aquilo que você direciona a mentalidade do cara, ele já sabe, ó, estou comprando alguma coisa. Perguntei o preço, eu quero comprar. Mesmo que ele não queira comprar, o desejo está lá dentro. Cabe a você despertá-lo, né? Então, primeira regra, não falava o preço em pé. Não, senta aqui. Olha aqui. Gostou do produto? Quando você em 4 ou 5 perguntas, que eu estou falando de uma venda de impacto, que nós criamos um roteiro, então eu falava, ó, vocês fazem 4 ou 5 perguntas. Primeiro, vocês vão saber se o cara é quente, aonde vai ser o evento dele, se a gente chega até lá ou não, né? Primeiro, você vai saber também se o cara tem grana para saber o nível de desconto que você vai dar. Enfim, e na 5ª pergunta, seu CPF, por favor, e RG. Acabou! Perfeito, cara. Perfeito. Cara, acabou. Márcio, nessa primeira feira, eu saí de lá em 3 dias de feira com 96 contratos assinados. O meu concorrente, que era o cara, saiu com 20 e poucos. Óbvio, questão financeira, talvez eu tenha dado um pouco mais de desconto, enfim. O que aconteceu nas próximas feiras? Ele mudou o formato dele, né? Ele passou a ser um parceiro muito grande meu. Ele colocou uma regra que eu não poderia ficar com o meu espaço perto do espaço dele. Então, assim, por quê? Porque a gente não é fila de banco. Você entendeu? É o time da venda. Você tá ali para oferecer alguma coisa pro cara. Se você perder o momento, o cara vai embora. É isso. O cara vai embora. É isso. E ter esse processo definido é o que vira o jogo, né? Porque aí é profissional, né? Então, assim, às vezes o cara pensa, assim, muita gente não se especializa nesse processo, por isso que eu quis trazer para compartilhar esses insights, essa experiência, porque, assim, cara, você tem muita empresa que profissionaliza tudo. O cara bota um sistema para operacionalizar a operação dele, ele investe na fachada, ele faz um monte de coisa, só que ele não profissionaliza o comercial. Ele acha que às vezes o comercial é só um cartão de visita ou um site, e ele não entende que... Ou um tráfego pago. Ou um tráfego pago, exatamente, mas ele não entende que tem que ter um procedimento, e quanto mais você profissionaliza isso, maior é a rentabilidade da empresa, mais receita a empresa vai ter e mais você vai atingir entregando, né? Fazendo mais aquela atividade que é o que você se propôs no início do trabalho. Se eu vou vender iPhone, que eu venda muito iPhone, que eu consiga ajudar as pessoas que querem ter um iPhone. Lógico. E, cara, que legal, meu. Eu vejo que quando eu criei assim, dívidas bancárias, foi uma ideia que, para mim, eu quis construir esse procedimento, que até então, como é que eu fazia, né? Eu trabalhava em banco, então era comum eu visitar o cliente, falar e conversar e mostrar tudo que eu sabia para ver se eu fechava com o cara ali uma consultoria. E eu percebia que eu perdia muito fila de banco. Então eu conversava com o cara, falava, vou voltar a falar com ele. Aí na outra semana, às vezes o cara nem me atendia mais, o cara enrolava e não falava. Quando eu comecei beleza, então eu vou construir assim, dívidas bancárias como um negócio, uma empresa estruturada ali, e organizar o script de abordagem, de apresentação, de como funciona, os prós e contras, e desenhar a estratégia, cara, melhorou muito. Melhorou assim de forma exponencial. Porque aí você não perde tanto tempo,
você já filtra o cara, você mostra para aquilo que você quer e que Pro você que pode. que você tá ali, né? E se você consegue, exatamente, como você falou, eu chego lá na região do cara, que às vezes você faz uma baita de uma apresentação, mostra tudo pro cara, o cara fala, Sim, legal, você me sim. atende no Amazonas? É isso aí. Então, amigo, no Amazonas eu não chego. Cara, não... Perdeu tempo. Exatamente. Você sabe que eu tive eu fui vendedor da NET, cara, aqui em Jundiaí, de TV a cabo. Legal. Quando a NET chegou aqui em Jundiaí, faz muito tempo. Eu nunca mais vou esquecer. Veio um cara dar um treinamento pra gente. Nós éramos um monte de vendedor. Nós iríamos vender porta a porta. Então nós entrávamos numa Kombi adesivada da NET, com uma camiseta da NET, com um bonezinho da NET, um crachá da NET. Parava na rua, a Kombi, saía aquela galera e batia palma nas residências, né? E, cara, eu nunca mais vou esquecer. Nós estávamos lá no treinamento para poder sair para a rua. Aí o cara que estava treinando, ele fez uma pergunta assim: quando vocês chegarem na rua, paramentada do jeito que vocês vão estar, você bateu, tocou a campainha, saiu o dono da casa e fala assim para vocês: que bom que vocês chegaram. O que vocês vão responder? Aí todo mundo, né, cara, ergue a mão. Pois é, nós chegamos aqui. Olha só, você viu que legal? Não, então, nós estamos aqui vindo com uma super promoção e não sei o quê, tal. O cara falou: para tudo. Você só vai falar pro cara assim: me dá o seu CPF, seu RG e assina aqui, senhor. E vai embora, parte pra próxima. Perfeito. Entendeu, cara? Pô, aquilo entrou na minha cabeça de uma tal forma que foi absurdo. Outro exemplo que eu tô lembrando aqui. Manda bala, é incrível, tem muita coisa pra falar. Fui contratado, inclusive fui lá hoje dar um abraço pelo Doca da Mila Moto. Anos atrás, era um menino. Os caras contratavam um monte de vendedor, né, pra vender consórcio. PAP. Na rua. Vender consórcio de moto PAP. Aí chegamos lá no treinamento, formaram duplas. Você com você, você com você. Então saía com um uniforme, um panfleto, um contrato, batendo porta nas casas. Primeiro dia saímos, eu e minha dupla, andamos 10, 20 minutos. Falei, e agora? Vamos pra onde? Vamos pra casa, né? Fomos pra casa. Aí o dia seguinte você tinha que voltar lá às 8 horas da manhã. No começo nós éramos 100 pessoas. No dia seguinte já era 50. Aí chegava no dia seguinte, uma dupla ergueu a mão. Eu vendi uma. Eu falava, caramba, cara, como é que esse cara vendeu? Aí a minha dupla já falando assim pra mim, vamos desistir? E eu falava, não sei, vamos tentar hoje. Segundo dia, saímos pra rua, andamos 5 minutos a mais. Vamos pra casa, né? Vamos pra casa. Cara, foi assim por 4, 5 dias. E todos os dias a outra dupla tinha vendido. Chegou no quinto dia, nós éramos em 12 vendedores, sei lá, não lembro exato, que tinha sobrado. E minha dupla, chamava Ricardo, ele falou, hoje nós vamos desistir, né? Falei, não, hoje nós vamos desistir. Aí chegou lá, o cara levanta a mão falando assim, vendi de novo. Eu falei, não é possível, não pode. Aí eu levantei a mão e falei assim, eu tenho um cliente, só que o cara quer ver a moto pessoalmente. Eu posso levar a moto em cima da saveira da loja até o cara? O cara lá, o supervisor, falou, pode. Eu falei, ferrou, não tinha nada. Cara, saiu eu e minha dupla com a moto em cima de uma saveiro adesivada, que era uma ostentação muito grande. Passeamos o dia inteiro, ia nos lugares, cara, olha que legal a moto, tal, não vendemos nada. Voltamos no dia seguinte, falei, não, hoje realmente nós vamos desistir. Falei pro Ricardo. Chegamos lá, olhei pros caras, eu falei, não vou desistir não. Não falei que ia dizer, eu falei, o meu cliente de ontem falou que é pra eu voltar hoje. Aí o Ricardo fez assim, de novo, falei, não, vamos desistir, cara. E com uma responsabilidade, né? Márcio, saí com aquela saveiro, eu parei na porta de uma comunidade e falei pro Ricardo, fica aqui que eu já vou descer lá embaixo, na favela, e já volto. O que você vai fazer aqui e tal? Eu falei, calma que eu já volto.
Desci no primeiro boteco que eu encontrei, nunca tinha entrado naquele lugar, não vou falar nome para não ser pejorativo, que para mim foi uma alegria muito grande. Desci no primeiro boteco, cheguei pro cara do bar e falei assim, eu sou da Honda. O cara do bar falou, que legal, hein? Posso descer com uma Saveiro e uma moto aqui no seu bar, eu vou te dar uma camiseta da Honda e eu vou vender consórcio para todo mundo que estiver aqui no seu bar. Mas você vai vir mesmo? Quando? Quando vai ser? Eu falei, agora. Ele falou, não, sério? Eu falei, sério. Entrei na favela com o cara, parei a Saveiro. Eu e o Ricardo, nós éramos o Silvio Santos da favela, porque nunca ninguém tinha descido lá. Ninguém, as pessoas tinham medo das pessoas. Resumi para você. A outra dupla que vendia, eu não lembro o número exato. Se eles venderam 10 cotas de consórcio no mês, eu e o Ricardo vendemos 150 cotas. Caraca, meu. Cara, nego fazia fila. Muita gente que, por exemplo, tinha a família toda no Nordeste e falava, pode comprar lá no Nordeste? Pô, Honda é nacional, né? Falava, pode. Cara, nego mandava pagamento. Cara, foi assim, foi uma febre. Então, qual é o segredo? Não desistir, né? Ver aonde está a sua necessidade, porque eu falava assim, cara, eu já tinha a experiência de tentar vender o consórcio, eu andava o centro todo, né? Então eu ia nas lojas, falar com o dono da loja. Pô, o dono da loja não queria comprar consórcio de moto. Se ele fosse comprar um consórcio, ele ia comprar com o gerente do banco dele, que ia dar mais segurança, etc e tal. A reciprocidade lá, aquela coisa toda. E esses dias todos que eu passei nesse processo, eu ficava pensando, pô, mas quem precisa comprar? Quem que não vem até aqui? Falei, cara, o cara carente. Esse cara não consegue comprar uma CG. E foi, velho. Que legal, que história incrível, cara. Eu tenho uma história muito legal com consórcio também. Na época do banco, tipo, você era meio que obrigado a vender consórcio. Tipo, eu tinha aqui uma meta lá absurda. E eram umas metas assim que no começo do mês o gerente falava assim, cada um tem que vender 2. Aí eu falava, beleza, 2 dá pra ir, né? Tá fácil, né? Aí no meio do mês, como a galera não fazia, alguns gerentes, tipo, não tinha essa vontade de fazer ou tava com dificuldade, aí a meta ia aumentando, porque eu entregava meus 2, aí ele chegava, viu, agora precisa de 4. Como 4? Porque a galera não tá entregando, a gente tem que entregar a meta toda, quem faz agora tem que fazer. E eu assim, meu Deus, como é que eu vou vender essas coisas? E aí eu comecei também a oferecer nos lugares onde eu tava, tipo assim, na época da faculdade, lá os meus amigos, todo mundo também começando, trabalhando ali, começando a ganhar um pouco mais de dinheiro. E eu assim, cara, você tem que trocar carro. E foi indo. Aí daqui a pouco chegou um ponto, que era isso que você falou, eu comecei a falar pro pessoal e eles começavam, a pessoa falava com alguém da família no Nordeste, né? Tipo assim, cara, teve gente que comecei a vender lá no Ceará, tipo, cotas de consórcio, por quê? Porque foi a questão da necessidade, às vezes o cara lá não tinha abordagem também, não tinha esse negócio, então é muito legal, cara, você acreditar, porque eu acreditava nesse produto, eu achava que era interessante a forma e tal, e funcionou, então foi algo que no meio do caminho aí foi muito importante. Mas que legal essa experiência, hein, cara? Tipo assim, de achar ali a forma de apresentar e relevar a solução, né? Porque você não estava só querendo vender. Obviamente que vender é importante. Sem dúvida. Mas... E assim, é importante falar que parece que quando eu falo sobre isso, foram desafios passados. Não é. É recente. Não, perfeito. Hoje os desafios são outros. Eu estou vivendo uma série deles. A gente evita falar um pouco, até dá certo. Mas assim, Márcio, o que é importante que o cara que está ouvindo e procurando saber disso é o seguinte, são 10 desafios. Um dá certo. Se 9 der errado, cara, que legal. Deu errado. Vale a pena investir mais tempo nele? Vale, continua. Realmente não vale a pena. Legal, deu errado. Guarda esse case negativo, tira o que foi bom pro 10º. Dá certo. É isso. Então, assim,
cara, o processo não é maravilhoso, né? Eu dei esse exemplo da moto que foram 8 dias ali falando, não, cara, 8 dias não é nada. Exatamente. Poderia ter sido um mês, 2, dependendo como foi, tá tudo certo. Exatamente. 8 dias não é nada. Às vezes eu falo, a Lemídia, quantos anos eu tô na Lemídia, se eu for contar tudo que já aconteceu na Lemídia de dificuldade, cara, a gente grava uns 5 programas aqui fácil. Perfeito. E você fez parte disso, Sim, que você sim, claro. me auxiliou ali, consultoria financeira há muito tempo. Não existe varinha mágica. É isso. A ideia de trazer, eu nem comentei, mas o podcast ele existe com essa ideia de trazer pessoas com histórias reais, com experiência, para desmistificar até um pouco o que é criado na internet como se fosse tudo perfeito, né? Eu comecei meu negócio hoje, eu quero meu 1 milhão amanhã. Não, cara, não é assim. Acorda pra vida que existe uma linha. Eu tinha um gerente no banco que falava assim, que para dar certo da noite pro dia, a noite é longa. É uma madrugadona ali extensa para você ajustar. Mas é importante que você não desista, que uma hora a luz do sol vai raiar lá e vai funcionar. Cara, falando dessa questão de erros e tal, quais são os erros que você percebe que os empreendedores mais fazem na hora de fazer ou o processo comercial ou na hora de vender o produto ou o serviço? O que você pode acrescentar aqui para quem está acompanhando a gente até aqui? Eu acho que na área comercial, o sócio ele tem que ter qualificação, né? Eu acho que ele tem que ter um mínimo de conhecimento em todos os departamentos. Então, ele tem que ter uma noção de finanças, ele tem que ter uma noção de departamento pessoal, se for assim chamar, mas ele tem que ter uma noção comercial também mesmo, ele não sendo vendedor, né? Por quê? A partir do momento que ele cria um produto que é maravilhoso, ele precifica legal, etc e tal, dá para o cara vender. Chega na rua, o cara que está à linha de frente vendendo o produto, ele esbarra em outras 1000 dificuldades. E se esse cara que tá, esse gestor, ele não tiver preparado para isso, né, tipo saber vender realmente e tá preparado para se adequar. Ou, por exemplo, o exemplo que você falou, eu achei o máximo, no copo d'água. O copo d'água pequeno não vai vender. O que vai vender, o mercado aceita o grande. Se o cara falar, não, aqui é pequeno. Então, entende? Então, assim, o problema maior é o cara estar preparado. A partir do momento que ele está preparado, ele tem um pouco de conhecimento em todos os departamentos, ele vai vender. E sempre sair de dentro do escritório. Perfeito. Você entendeu? Você determinar algo no 15º andar é muito fácil, né? Você vai começar a empreender, cara, tem que saber o que você tá fazendo. Independente do que for, cara. Eu falei com um cliente esses dias, tipo assim, que isso é muito importante, que é o conceito do skin in the game, ou a pele em risco. Quando você tem uma equipe ou pessoas que estão trabalhando para você ali, o exemplo lhe fala muito mais forte do que a ordem. Você fala, Alexandre, faz isso. Aí você olha e fala assim, mas você tá falando para eu fazer, mas você não faz. Sim. Você não sabe. É fácil vender 150 cotas lá. Ou é impossível fazer tal coisa. Mas peraí, você não foi, cara. Você não provou, você não teve a experiência. Você não viveu. Tem um cara que chega lá e fala, não, mas eu tenho aqui o vendedor, o cara não consegue vender. Tem que vender 10. Mas você vendeu 10, você consegue vender 10? Não, nunca vendi 2. Então como é que você quer exigir que o cara faça 10 se você não sabe? Aí, beleza, eu posso contratar uma consultoria de vendas, eu posso trazer um mentor, eu posso trazer um cara para treinar a equipe, mas aí alguém que já fez pode chegar e falar assim, é possível. Esse é o caminho. Dá para fazer assim porque eu te provo assim, assim, sabe? Mas teve um cliente esses dias que ele colocou a vendedora para vender, ligar nas empresas lá, só que ele não mostrou para ela como faz a venda. Ele não fez uma venda para ela ver como funciona o processo, entender quais são os desafios que... você liga lá e dá certo, o cara te recebe. Só que assim, ela ligou para, sei lá, umas 20 empresas, ninguém atendeu ela. E ele assim, não, mas tem que ligar, o cliente tem que te atender. Cara, mas por que você não ligou antes, mostrou para ela que das 20 ligações, qual é o segredo que você consegue para ela entender,
Qual quando o ele timing fala que você vai ter assim, disso? quando ele dá esse tipo de argumentação, ele baixa a resistência da outra pessoa. E aí não deu certo e eu falei pra ele, tá vendo? Você não fez a sua parte. Porque mandar o outro fazer, cara, vai lá e faz. Não. Se Cara, ele soubesse, ele tivesse pronto, ele ia ser seu concorrente. conselho Então, é se eu ótimo. O exemplo arrasta. É. E a partir do momento que você fala, eu passei por isso, eu gosto muito de falar de cases reais, assim, que eu vivi ou que alguém muito próximo tenha vivido, mas eu gosto de falar de mim. E eu, com 48 anos hoje, eu tenho história, cara, eu tenho muita história para contar. Então eu realmente vou falar aquilo, ó, cara, isso não vai dar certo, esse caminho não é legal, esse caminho é legal, né? E eu tô sempre atento, principalmente nessa meninada que tá chegando aí. Meninada, pô, tem umas ideias, voam baixo. Às vezes eles não têm a ideia de como isso na prática mesmo, né? Que é onde o cara escuta o não. Uhum. Mas se tiver alguém que chegar, pegar na mão dele e falar, pô, sua ideia é legal, mas o caminho é outro. Isso, adapta aqui, ó, pra funcionar ali. Exatamente. Ó, isso, você não vai ficar rico, não. Não é do dia pra noite. Calma. Vamos lá na rua entender. Né? Vamos testar, né? Cara, e assim, ó, além o exemplo, também a questão da motivação. Quanto que você pode inspirar a outra pessoa. Aconteceu esses dias com a minha equipe. Tipo assim, ó, o time de vendas lá tava. Sabe quando as propostas estão chegando, mas não tá fechando? E aí começou a baixar a moral, assim, tipo, acho que esse mês não vai dar pra bater a meta, hein? Cara, e aí, tipo assim, eu cheguei lá e falei assim, ó, tá aqui, ó. Eu fui, consegui indicação, falei com o cliente, fechei. Aí, tipo... Como? Opa. Então, tá fechando. Então, não é um problema no mercado. Não é as pessoas que não estão querendo. Talvez é só o time, talvez eu estar mais animado pro negócio. Sim. Aí, beleza. Fechou um, fechei dois. Aí, tipo, outro dia chegou e falou, viu, depois que você veio lá e trouxe 2 clientes novos, a gente se motivou e já fechei um hoje. Ver que é possível. Porque assim, às vezes o cara tá atrás da mesa, tipo assim, ó, meu time tem que fazer, tem que entregar. Mas, cara, depende de você também pegar na mão e mostrar como faz. Qual é o caminho? Ajudar, tirar ali daquele momento que às vezes a pessoa tá, tipo, paralisei, travei. Calma, não, respira. Ó, temos mais 15 dias e mês, temos mais 20 dias, temos esses clientes aqui, vamos pensar numa coisa diferente pra gente abordar. E o empresário às vezes não faz isso, né? Márcio, eu uso isso, eu falo no poder da potencialização, né? O ser humano ele tem um poder de potenciar o que é bom e ele tem um poder de potenciar o que é ruim também. Perfeito. Então, por exemplo, você pegar uma criança que acabou de sair da escola, ficou a tarde toda na escola, que está cansada e tem um dever de casa para fazer. Você falar, filho, ó, vamos lá, se prepara que você tem muito dever para fazer, não vai ser fácil, mas vamos lá. Pô, coitada da criança. Você já colocou um peso nas costas, né? Velho, você não tem a dúvida. Então, assim, tudo depende da maneira que você coloca aquela situação. E de acordo também com eu estou tentando procurar a palavra certa, mas é com aquilo que o ser humano te oferece. Por exemplo, eu sei que aquele cara é bom nisso. Então eu vou potencializar naquilo que ele é bom. Então, voltando ao exemplo do dever. Aí essa criança ela é ruim em português e é boa em matemática. Chegamos em casa, a criança está cansada. Filha, poxa, você não vai acreditar. Eu sei que você tá cansada, mas você vai ficar feliz. Sabe por quê? Porque hoje a tia deu um dever super legal para você fazer que você faz muito fácil. Ah, sério? Pô, qual? Esse aqui de matemática. Que você é muito boa, você vai fazer super fácil. E realmente, se ela faz aquilo com facilidade, ela vai fazer com mais facilidade ainda. Primeiro porque você tá do lado dela. E você reconheceu aquilo que é bom nela. Então ela tá tipo, nossa, eu sou boa nisso. Exatamente. E aí sim, você pode pegar nesse time que ela tá fazendo aquilo que é bom, falar, mas viu, já que você tá aqui, vamos resolver isso daqui, vou te ajudar, que é o ruim. Isso. Né? E ela já teve uma vitória, então já tá mais motivada para vencer de novo, né? Exatamente. É isso, cara. É isso. Exatamente. No empreendedorismo, a gente tem coisas que o empreendedor não pode falhar. Como, por exemplo, quando eu faço um workshop ou uma feira de noiva.
Então, eu tenho vendedores lá que eles não são bons em fechamento, né? Mas os caras são ótimos no primeiro atendimento, no encantar, nisso, aquilo, só que na hora de dar o time, de dar a canetada, o cara não é bom. Então, eu vou perder esse cara, se o cara é fiel a mim, se o cara tem um comportamento bom, não vou perder esse cara. Eu vou potencializar aquilo no que ele é bom. Como, por exemplo, eu tenho uma menina que é ótima em fechamento, mas não tem paciência para encantar. Aí eu tô ali na feira, conhecendo o perfil no Work, falou, gente, hoje nós vamos trabalhar em dupla. Você atende e você fecha. Vamos ver qual é a dupla mais legal. E com isso também eles trocam. Então, cara, é potencializar o que é bom no ser humano. A partir do momento que você mostra o lado bom do cara, o cara passa a ser bom nisso. Tá rolando um vídeo na internet, eu vi hoje esse vídeo. E vem isso depois eu te mostro até para você postar. Que é o cara que era o CDF da turma na escola, o Boa Pinta. Do Fernando Burrão? Ele mesmo, cara. Nossa, eu vi esse vídeo. Cara, aquilo é o máximo. É. Aquilo é o máximo. Tipo, o cara, ele foi o potencializador dele mesmo. Perfeito. Né? Pô, top. Mas por que você não pode ser do próximo? Exatamente. Você não pode ser dentro da tua casa. Sabe? Com sua turma do futebol. Cara, e assim, é começar a reconhecer o lado positivo, porque tem muita gente criticando, né? Tipo, pessoas que jogam você pra baixo, a gente tem filas aí, né? Então, olhar o lado positivo é muito importante. Exatamente. Cara, complementando isso que você trouxe, que é uma aula, porque a gente tá assistindo a gente, que é empresário, empreendedor, ou gerente de vendas, de equipe, usa isso que ele falou, que faz muito sentido e vai dar um resultado incrível no dia a dia. Não só com vendas, mas na parte operacional, na parte técnica, na produção. Tudo. É incrível, porque as pessoas precisam ser reconhecidas. É uma necessidade básica do ser humano. Sim. E um ponto também que para mim me ajuda bastante no dia a dia lá com a minha equipe é quando eu faço planejamento, eu desenho tipo o ano todo, ou um semestre, um trimestre ali. E muitas vezes a pessoa, por não reconhecer a capacidade dela, ela se desmotiva quando vê um número muito grande. Então, exemplo. Vamos crescer 10 vezes, vamos vender 200%, vamos fazer aqui um negócio, hoje eu faturo 100, eu quero faturar 200, ou 150. O cara fala, mas eu sempre vivi com 100, como é que eu vou aumentar em 50% aqui o meu resultado? Cara, e às vezes você diminuindo o processo de escala, o degrau ali, a equipe não sente. Então, assim, um exemplo, às vezes você tem esse planejamento como empresário, mas trabalhar com menor amostragem ali. Porque quando o cara olha assim, beleza, esse mês o cara falou que eu tinha que fazer 10. Aí no final do ano você quer que o cara faça 20. Você fala assim, amigão, você vai vender 20 no final do ano, porque a gente vai aumentando a meta de forma exponencial aqui. O cara fala, nem fodendo, não dá pra vender 20. Agora você fala assim, velho, você vende 10. Vamos vender 11 mês que vem? Cara, 11 dá, né? Eu tô vendo 10, 11... Mas é mais um só, dá pra ir. Aí no outro mês você fala, você vendeu 11. Vamos vender 13? Você acha que 2 a mais você consegue? 2 a mais dá. Beleza, aí no outro mês, que tal 15? 15 dá. Eu já vendi 2 a mais mês passado, mais 2 aqui dá. Quando o cara olhar pra trás e falar, viu, então, chegamos no 20, você começou com 10. Nossa, verdade. Porque a pessoa, ela tem essa questão de limitação, né? De achar que é muito, que não dá. Então é um negócio que, assim, desde que eu comecei a aplicar isso lá na equipe, melhorou muito também, cara. É um negócio que eu vejo que a gente vai se sabotando às vezes, né? Quando coloca um negócio muito grande. Sim. E nem sempre... Sim. As metas inatingíveis. Exatamente. Eu acho que complementando isso, uma coisa que é muito importante, quando você passa a fazer essa meta degrau a degrau, além de você aumentando o salário do cara, sim, você vai dando uma certa autonomia e vai dando mais ferramenta pro cara. Perfeito. Né? Eu tenho uma amiga minha, ela trabalha com energia. Ela vende energia para a indústria. E ela estava contando para mim como eles cresceram muito nos últimos 5 anos, mas muito. Aí ela estava explicando. Hoje, a cada 2 vendedores, eles têm uma pessoa dentro da empresa que só está lá para atender as necessidades dos 2 vendedores. Então, por exemplo, mandei um e-mail, não sei como é que tá.
responde para mim, viu? Marca uma visita para mim, viu? Vê o seguro do meu carro. Será que eu posso parar tal dia, tal dia? Cara, esse cara, além dele se sentir mega valorizado, O cara tem tipo uma secretária, né? porra, velho. É. Você entendeu? Uhum. E qual é o custo disso para a empresa? O cara tá trazendo resultado. Ele foca naquilo que é importante, porque às vezes ele gasta tanta energia, tempo, com coisas assim, triviais, tipo, cotar o seguro, Sim. com algum problema ali que ele poderia ter alguém fazendo para ele com um custo menor, e ele foca no que é grande, naquilo que dá mais resultado para a companhia. Exatamente. Incrível, cara. Isso E ó, Márcio, e a minha resposta para ela, chama a Vivian, para ela foi a mesma que a sua. E você sabe o que ela me disse? Porque ela não é da área comercial. Ela falou assim, mas tem uma coisa muito mais importante atrás disso tudo. Eu falei, o quê? Ela falou, a continuidade. Porque essa pessoa hoje que está nos bastidores, ela está sendo formada para preencher um espaço na rua. Legal. Você ela já entendeu? vê o resultado acontecendo, então ela já sabe, né? Legal, cara. E essa pessoa que está interna, além dela saber todos os problemas que o cara tá na rua, ela sabe de todos os problemas internos também. Então, a Vivian conta, essa é a futura gerente. Legal. É nessa pessoa que a empresa vai investir. Porque ela está passando por todos os processos de dificuldade. E aí o crescimento ele é sempre mais rápido ou ele é mais efetivo quando você tem a prática, né? Sem dúvida. Porque ela viveu aquilo, né? Ela viveu, ela teve... E também o negócio de ter um plano de carreira, essa questão da pessoa ter esse processo evolutivo é muito importante nas empresas, né? Sim. Tem empresa que eu vou fazer consultoria lá, eu olho pro cara assim, tipo, e aí, como é que a sua equipe... Qual que é o plano aqui? Ele vê uma possibilidade de ele se tornar um gerente, de ele ter uma promoção, um aumento, participar com o processo? Não, cara, ele sempre faz isso aqui há 3 anos que ele faz a mesma coisa. Então, e tá ali, né? Aí eu assim, não, mas tá errado, cara. Ó, mas ele é o operador da máquina, ele só faz isso. Cara, mas você já propôs pra ele que o dia que ele se aposentar, ele pode ser o consultor da empresa? Pra treinar, porque o cara tem lá às vezes 20 anos como operador da máquina. Sabe tudo Ninguém da sabe máquina, mais, cara. A máquina é o filho dele. O cara ali. sabe mais da máquina do que o cara que inventou a máquina. Exatamente. Então assim, propõe pra ele, tipo, ó, vamos lá, continua aqui comigo, você não vai ser descartado quando você for aposentado ou sei lá, o salário do cara tá um absurdo, a empresa pensa às vezes cortar o custo. Não. Propõe para esse cara, se ele fizer isso muito bem, ele vira um consultor, ele treina a equipe, você contrata pessoas mais jovens, porque se você tem escassez de profissional, então treina a base, cara. Faz esse cara virar um técnico aqui dentro, porque senão ele vai fazer isso no seu concorrente. Se o cara fala assim, beleza, eu vou entrar na empresa, daqui 10 anos eu vou ser alguém aqui dentro, vou ser um gestor, vou ser um líder, vou ser a pessoa continua, porque todo mundo quer ter essa recompensa, esse crescimento. E nem sempre o cara tem essa visão, né? Eu vou lá e falo, viu? Ó, presta atenção nisso aqui que pode gerar um resultado muito melhor. Às vezes nem mudaria muito financeiramente para a empresa, não é nada Até assim. pelo contrário, né? Exatamente, você consegue reduzir alguns custos aí e potencializar as receitas. Muito bom, cara. E pra gente, ó, o tempo tá voando aqui, pra gente finalizar aqui, Alexandre, adorei, cara. Tipo, uma aula eu aí também, Márcio, eu também de gostei empreendedorismo, de vendas, de processo comercial, cara. Foi incrível. Para quem tá acompanhando a gente aqui, como é que a pessoa te encontra nas redes sociais aí? Como é que, se alguém quer ter essa experiência das suas empresas aí no dia a dia, como é que essa pessoa encontra vocês aí? Encontrar a gente é muito fácil. É muito fácil. Nosso arroba é @alemedia. Né? Tô ali no direct o tempo todo. Na nossa página também tem o meu número de telefone pessoal, isso é muito importante. Então, primeiro contato vai ser comigo, né? E sempre vou estar ali a hora que for, quando for, para falar com qualquer cliente nosso, qualquer ex-cliente ou futuro cliente. @alemedia ou @espaço A Eventos. Muito bom, muito bom. E pra gente finalizar, qual que é a última mensagem, último aprendizado que você quer compartilhar com o pessoal aí? O que você pode agregar ainda mais a esse nosso encontro que foi incrível? Velho, tenha Deus como seu sócio.
Ou melhor, tenha Deus como dono da sua empresa. Não saia da sua casa, não tome uma decisão sem falar com ele. Fala, cara, fala com ele, velho. Legal. Deixa ele, vai agir, e ele vai agir. Perfeito. Que legal, cara. Nossa, e é isso aí. Top demais. Eu quero, depois de tudo que a gente passou aqui nesse encontro, que foi incrível, quero trazer para você que é muito importante você saber o estágio que você está, profissionalizar o negócio, porque tem muito empresário, empreendedor que continua fazendo a mesma coisa há 10 anos, há 20 anos, 30 anos, e entendendo que o mundo está mudando. Hoje, se você não se adaptar, se você não se profissionalizar, alguém está fazendo isso e vai tomar esse espaço que você está deixando. Então, é muito importante você avaliar a sua situação, entender qual é o gap aí que você tem, se é nas vendas, se é na operação, mas que você consiga também não ter essa ansiedade de querer resolver tudo do dia para a noite. Tem muita gente que vai mudar um processo comercial, contrata um vendedor, acha que o cara tem que em 2 dias dar um resultado de 20%, sendo que a empresa não fez isso nos últimos 5 anos. Sim. Então, é entender e ser congruente com aquilo que você quer. Então, eu quero mudar, acho que foi um ponto que a gente começou no início do nosso bate-papo aqui, eu tenho que estar disposto a fazer esse processo. Que é igual, sei lá, vamos pensar num exemplo eu quero emagrecer. Você não vai emagrecer 20 quilos em uma semana. Agora, se você fizer todos os dias com disciplina, em 3 meses, 6 meses, 1 ano, é possível. Chega o resultado. Então, porque às vezes a pessoa tenta uma vez, 2 e desiste. E o ponto, muitas das histórias que você compartilhou aqui, só deu resultado porque você não desistiu. E não desiste até hoje empreendendo e lutando e fazendo as coisas acontecer. Então a gente precisa, eu falo muito isso com a minha equipe, falo muito com os meus clientes. A gente subestima muito o longo prazo e superestima o curto prazo. Todo mundo quer dar muito certo em 1 mês, 1 ano, e entender que a vida ela é de longo prazo. A gente não veio aqui para correr 100 metros, a gente veio aqui para uma maratona. Sem dúvida. Que cada dia mais esses quilômetros estão mais longe, porque a gente está vivendo mais. Então, antes a maratona era uma meia maratona, hoje já é uma ultra maratona, porque a gente está vivendo mais. Então, eu tenho que estar mais preparado também, porque se eu vou correr 10 quilômetros, eu tenho que fazer um treinamento. Agora, se eu for correr 21 quilômetros, é outra história, né? Sem dúvida. Então, assim, que você continue nessa jornada de empreender, de crescer. Uma frase que para mim faz muito sentido é: se você não está crescendo, você está morrendo. Então, que você continue buscando aprendizado, buscando apoio, que você volte nos outros vídeos. A gente tem 38 episódios completando hoje, com pessoas incríveis, assim como o Alexandre, que trouxe aqui o dia a dia, a história dele, a experiência, e de outras áreas também que é muito importante. Como você mesmo falou, Alexandre, o empresário ele tem que ser multidisciplinar, né? Tem que entender um pouquinho de cada coisa para ele poder acompanhar e fazer esse processo. Então, incrível, eu quero agradecer aí mais uma vez a sua presença, a aula que você deu aqui de vendas. Imagina, Márcio. E, cara, gratidão. Obrigado mesmo por tudo. Eu que agradeço. Espero realmente poder contribuir para isso, né? Isso não é uma coisa que para mim é familiar, assim, que é fácil de estar aqui, mas você pode ter certeza que eu estou muito feliz, gosto muito de você e obrigado mais uma vez. Gratidão. E você me encontra no Márcio K. Ribeiro em todas as redes sociais e também nas Sem Dívidas Bancárias. Se você tem dívidas com bancos ou não aguenta mais pagar os juros abusivos e queira uma solução onde você pode reduzir em até 80% os seus débitos, então vai lá no Sem Dívidas Bancárias, você vai falar com a nossa equipe, a gente vai criar uma estratégia para você, onde você vai resolver sua questão financeira e não só as dívidas, né? Se você quiser se organizar financeiramente, aprender como cuidar das finanças aí da sua empresa ou da sua família, conta com a gente que a gente vai te ajudar com certeza. Quero te agradecer, falar para você continuar aí, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho, compartilha esse vídeo para alguém aí da família, alguém que quer aprender um pouco mais sobre vendas, quer usar esses exemplos aqui, ó. Se você pegou as estratégias que ele já usou ali nos negócios dele ou onde ele trabalhou,
para fazer diferente na sua empresa, no seu trabalho. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. Beleza? Quero agradecer a sua presença. Obrigado, até mais. Te encontro no próximo vídeo. Valeu!